Queridos, buenos días, que el Señor le bendiga. Domingo 7 de diciembre, día de peatón, un día especial en Bolivia. Queridos, ¿usted ya se dio cuenta de que como en nuestra cultura hoy es muy común hablar de hijos legítimos y hijos ilegítimos? As pessoas comentam isso, principalmente resultado de aventuras que às vezes os papás têm, ou o papá ou a mamá tem uma aventura extramatrimonial, extraconjugal, e de aí nascem os filhos. E aí o problema, depois de todas as demandas, os litígios, os problemas com herência, os problemas com respeito a tema de apoio, de ajuda econômica, não, de fatores. Me acordo que vivíamos em um lugar e o papá faleceu e havia muitos filhos, não, incluso de outros matrimônios, estavam peleando por a herência desse lugar que vivíamos. Foi todo um problema. E me chamou a atenção isso porque lendo agora na manhã o livro de Primeiras Crônicas, capítulo 3, onde habla de los hijos del rei Davi. Você se acorda del rei Davi, um homem muito conhecido, matou Goliat, el gigante, foi rei, governou sobre duas cidades, no, primeiro em Hebrón por 7 anos, depois aí houve a unificação do reino, reinou sobre Jerusalém 33 anos, cumprindo o reinado de 40 anos, um rei que governou uma bendição de verdade. Aí vem toda a descendência de nosso Senhor Jesucristo, o linaje, ¿no?, del Senhor Jesucristo, pero não é sobre isso que vou falar agora. O que me chamou a atenção é que no capítulo de Primeiras Crônicas, capítulo 3, diz assim, versículo 1: Estos foram os hijos de Davi, nascidos em Hebrón. Ele governou 7 anos em Hebrón, então nasceram 7 hijos, não, nesses 7 anos. Ele dá uma lista. Versículo 1 de Primeiras Crônicas, capítulo 3. Su primogênito foi Amon, hijo de Ahinoam, la Jezreelita. Ou seja, um hijo, la primeira esposa. El segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmel. Ok? Então, Daniel foi segundo hijo de la esposa Abigail. El terceiro, Absalom, hijo de Macá. Macá foi a terceira esposa. La hija del rey Talmai de Gesur. Ok? El cuarto, Adonías, hijo de Hagit, ou seja, quarto hijo de la quarta esposa. Então, dá cada hijo, cada esposa. El quinto, Cefatías, hijo de Abitai, e el sexto, Itreã, hijo de Eglá, que era outra esposa de Davi. 6 hijos de 6 esposas. E é interessante aqui, depois mira, e só que há um detalhe aqui, do versículo 1 ao versículo 3, é interessante notar que essa lista solo nombra os hijos de 6 diferentes esposas, que você disse, pero solo tuvo um hijo de cada esposa. Não, possivelmente aqui o cronista solo puso o primogênito de cada esposa. Pode ser que de Abigail tuvo 3, 4 hijos, não sabemos, pero solo o cronista nombrou um hijo, o primogênito, para destacar esse linaje de sucessão real. Era um rei, então havia um linaje de sucessão real. 6 esposas, 6 hijos, pero pudiera haver 15, 20 hijos, não sabemos, pero solo nombrou isso. ¿Ya? Hay mais, ponga atenção. No versículo 4 diz assim: Estos 6 nasceram em Hebrón, donde reinou 7 anos e 6 meses. 7 anos, tuvo 6 esposas, 6 primogênitos, 6 hijos. ¿Ya? Empecemos. Então, o cronista está haciendo um resumo aqui. Depois do versículo 4 diz: Em Jerusalém reinou 33 anos. Ali, ponga atenção, 33 anos reinou em Jerusalém. Ali nasceram Simá, ponga atenção nesse, Simá, Sobab, Natã, Salomão. 4 hijos. Hijos de quem? De Betsabé. De Betsabé, sim. Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, diz que Betsabé, como la que foi mulher de Urias. A história, você já conhece desse tema da traição de Davi, do problema que teve com Betsabé, matou Urias, se acostou com a senhora, se embaraçou de um primeiro filho, morreu esse primeiro filho, que Natã profetizou, morreu. Depois teve o segundo filho, Salomão. Depois teve Simá, Sobab e Natã. 4 filhos de Betsabé. Então, em Jerusalém, nasceu 4 de Betsabé. E tuvo também, já são 6 em Hebrón, mais 4 aqui, são 10. Pelo versículo 6 disse, mas, aí ponga atenção, aqui está a clave agora. Tuvo também a Ibhar, Elisama, Elifelet, Nogá, Nefeg, Rafia, Elisama, Eliadá, Elifelet. 9 em total.
Aí o versículo 9 diz assim: todos estes foram hijos de Davi, todos estes foram hijos de Davi. Como? Então, aqui, hasta aqui são 19 hijos de Davi. O cronista põe uma frase aqui que vai dar um destaque importante, e aqui eu me vou a quedar um tempo mais, para que podamos ir à conclusão e à aplicação. Todos estes foram hijos de Davi, 19, ok? Del versículo 1 ao versículo 9, versículo 8, são 19 hijos, todos de la sucesión real, todos los primos, todos los hijos ahí o sea, que podrían acceder al trono, de David. ¿Ya? Sabemos que después quien fue elegido por Dios fue Salomón, pero había todos esos 19 hijos que eran supuestos candidatos al trono, pero Dios eligió a Salomón, ¿ok? Y el versículo 9 dice: todos estos fueron hijos de David, entre comillas, hijos legítimos. Porque o comentarista disse assim, o cronista, escrevendo 1 Crônicas 3, sem contar os hijos que tuvo com suas concubinas. Sem contar os hijos que tuvo com suas concubinas. Entre comillas, podemos entender, hijos ilegítimos, que não entraram na lista de sucessão real. Não seriam supostos, não seriam candidatos ao trono. Interessante notar, eram hijos de Davi, que Davi tuvo com suas concubinas, não sabemos quantas, poderia haver sido 5, 10, 50, não sabemos a quantidade, o cronista não detalha aqui, pero não entraram como sucessores, candidatos a sucessores do rei Davi. E aqui algo que me chamou a atenção, porque Davi tuvo muitos outros hijos e hijas, que se mencionam aqui, que não se menciona aqui. Solo entraram nesta lista os hijos legítimos como sucessor del rei. A su vez, Cristo, el gran Davi, el gran rei, el gran Senhor, Cristo ha hecho a cada uno de sus escogidos, a cada uno de sus hijos. En el reino de Dios no hay hijos legítimos e hijos ilegítimos. Hay hijos e não hijos. Todos aqueles que nascem em Cristo, como disse São João, capítulo 1, versículo 12. A todos aqueles que creyeron em Cristo, Deus les deu a potestade de serem chamados hijos de Deus. Então, não há hijos. É interessante, alguns, me gusta muito Paul Washer, quando o pastor Paul Washer disse isso. Cristianos falsos e cristianos verdadeiros. Paul Washer disse não há creyentes falsos. Cristianos falsos. Existem cristianos e não cristianos. Alguma vez você pode escutar Paul Washer, escute. Ele pastor Paul Washer. Então é interessante porque versículo 12 de Juan, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a quantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Então não há hijos legítimos e hijos ilegítimos como de David, não. En el reino de Dios hay hijos y aquellos que no son hijos. Incluso a la Biblia va a decir que son hijos de las tinieblas, son hijos del diablo, hijos de Satanás. Entonces, ¿son los hijos de Dios o los hijos de Satanás? Y es interesante porque en Cristo ahora, los hijos de Dios, Cristo ha hecho cada uno de sus hijos, sus escogidos, un rey espiritualmente hablando. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Apocalipse 1, versículo 6, habla desse reinado, Apocalipse 1, 6 diz: al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahora, espiritualmente hablando, somos reinamos con Cristo, para que ellos se sienten con Él en su trono. Também, no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, vai falar desse reinado de Cristo. Apocalipse 3, 21 diz assim, aqui 3, 21, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse comigo en mi trono, como também eu venci e me sentí com mi Padre em su trono. Então, agora, para que nós podemos reinar com Cristo. E eu tenho duas perguntas para concluir. Como puedes saber hoje se eres parte del reino, de su reino? E a última pergunta é essa: eres parte desse reino de Cristo?
desse reino de su Hijo amado. Colossenses, aqui está, eu deixei aqui separado aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele, quem? Cristo, Deus nos librou, Ele nos librou del domínio de la oscuridad e nos trasladou ao reino de su amado Hijo, em quem temos redenção, el perdão de pecados. Todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, já não são parte do reino de las tinieblas, domínio de la oscuridad, império de las tinieblas, hijos de Satanás. Já não. Sino que Deus los libra e traslada ao reino de su amado Hijo. Esse reino é redenção e perdão de pecados. Todos nossos pecados são perdonados. Então, que se queda essa pergunta nesse dia tão especial: eres parte desse reino de su amado Hijo Jesucristo? Para Davi, havia muitos hijos ilegítimos que não entraram à la sucessão del trono, pero em Cristo. Davi falhou muito nesse ponto. Davi se equivocou por demais. Pero o verdadeiro Davi, o verdadeiro rei, o Senhor de senhores, que nunca falha, nunca se equivocou, ele nos hace parte agora de seu reino amado e nos chama de hijos. Já não somos hijos, já não há hijos ilegítimos. Não há. Todos aqueles que creem em Cristo são verdadeiros hijos de Deus. Minha oração é que nessa manhã você conozca ao Senhor Jesucristo. E se já eres cristiano, tenha essa segurança. Hacemos parte de um reino. Já não vivimos bajo o domínio satânico. Não somos hijos ilegítimos. Não, somos hijos verdadeiros de Deus. Por meio de Cristo Jesus, Deus nos comprou, Deus nos resgatou e nos hizo sus hijos amados, donde nuestro Senhor Jesucristo, el hermano maior, el hermano precioso, el hermano que nos ama, que nos salvou e nos resgatou por su poder e su sangre. Que Deus bendiga su domingo, que Deus bendiga su semana, que Deus bendiga su vida. Hemos leído 1 Crônicas, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9. Que o Senhor le bendiga em Cristo Jesus. Bendiciones.